TV Araucária. Nossa gente se vê aqui. A TV Araucária, Rádio Clube de Lages e o Correio Lagiano trazem as principais questões sobre a futura gestão da cidade. Debate Eleições 2012. Os candidatos a prefeito de Lages e São Joaquim em 2 debates ao vivo mediados por Edson Varela. Sábado, dia 29, tem debate entre os candidatos a prefeito de São Joaquim às 10 da noite. E no domingo, também às 10 horas da noite, você não pode perder o debate entre os candidatos a prefeito de Lages. Participe enviando suas perguntas aos candidatos, através de cupons de jornal, telefone ou na internet. Debate Eleições 2012. Oferecimento: Postos Guarujá, preço e qualidade, mais preço e qualidade mesmo. Casa Flórida, vestindo a família lagiana. Clinicar, mecânica multimarcas, o melhor atendimento da cidade. Prime Treinamento e Consultoria. A VESP, Agência de Vigilância Eletrônica e Serviços Patrimoniais. Chip Modas, confecções adulto, moda jovem e calçados. Ofertas da semana. Tênis adulto a partir de R$ 39,90. Blusinhas femininas a partir de R$ 19,90. Calça jeans feminina a partir de R$ 39,90. Chip Modas, tudo em calçados e confecções, em frente ao Terminal Urbano em Lages. O IPI reduzido prorrogou. Corra para Translages antes que acabe. Classic 1.0 2013 com ar quente, entrada de 1.990 e 60 vezes de 699. Chevrolet é na Translages. Vestibular 2013 Centro Universitário Faveste, o mais completo da região. São 31 opções de cursos para você escolher. 4 novos cursos: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Mecânica, Letras, Radiologia. 5 cursos gratuitos: Biologia, História, Letras, Matemática, Pedagogia. Inscrições pelo site www.faveste.net. Informações pelo fone 4932894000. TV Araucária, nossa gente se vê aqui. Debate Eleições 2012. Oferecimento: Iragames, excelência da produção à comercialização. Chapeação e pintura do Banana, veículos leves, pesados e tratores. A VESP, Agência de Vigilância Eletrônica e Serviços Patrimoniais. Automecânica São Joaquim, credibilidade, qualidade e bom atendimento. Muito boa noite, público de Lages, público de São Joaquim, da Serra Catarinense, enfim, você que também nos acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo através do portal CL+, clmais.com.br, através do portal do Correio Lagiano, ainda da Rádio Clube, da Rádio 101 FM, da CBN Lages e aqui também da TV Araucária, que transmite para Lages e para São Joaquim. Iniciamos nesta noite de sábado a nossa rodada de debates deste final de semana. O primeiro debate de hoje é com os candidatos a prefeito do município de São Joaquim. Amanhã, neste mesmo horário, o debate é com os candidatos a prefeito de Lages. Iniciamos, portanto, essa nossa caminhada aqui dessa noite de sábado, apresentando a você os nossos candidatos que estarão conosco nesse debate. O candidato do PMDB, o Humberto Briguente, e ainda o candidato Henrique Córdova, do PPS. Também foi convidado, de acordo com a previsão das regras da Justiça Eleitoral, o candidato Rogério Pereira, o pirata do PSD, mas ele justificou a ausência e optou por não participar desta estratégia de divulgação de propostas e ideias para a administração Joaquim. Vamos rapidamente a um VTzinho mostrando a você quais são as regras do debate desta noite. A ordem de apresentação e também para fazer e responder perguntas será definida por meio de sorteio.
feito antes da transmissão, na presença dos candidatos e seus assessores. O debate terá 3 blocos, totalizando 1 hora e 30 minutos, e será transmitido pela TV Araucária, Portal CL+, Rádio Clube de Lages, Rádio CBN de Lages e 101 FM. No primeiro bloco, após a abertura e a apresentação dos participantes pelo mediador, os candidatos farão perguntas entre si. A pergunta deverá ser feita em 1 minuto, a resposta em 1 minuto e 30 segundos, e para a réplica serão 45 segundos, e para a tréplica, 30 segundos. As perguntas e respostas pelos candidatos devem cumprir rigorosamente o tempo determinado pela comissão organizadora. O candidato será avisado pelo mediador 10 segundos antes de encerrar o seu tempo. Caso o tempo não seja obedecido, o candidato terá o áudio cortado automaticamente. Não são permitidas ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar uma forma ofensiva ao adversário ou o partido aos quais ele esteja ligado, o candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Direito de resposta. A concessão do direito de resposta será avaliada pela produção do programa e, caso concedido, deverá ser feito em 1 minuto. No direito de resposta, o candidato não poderá ofender outro candidato sob pena de perder esse direito. O mediador poderá intervir sempre que um candidato ferir as regras do debate. O candidato só poderá se manifestar mediante comando do mediador. Lembrando que todo o conteúdo deste debate, deste produto de debate que leva informações para você, para o eleitor de Lages e de São Joaquim, todo o conteúdo dele estará sendo repercutido nos produtos jornalísticos da Rádio Clube, da TV Araucária, do SBT e também cobertura completa na edição dessa segunda-feira do jornal Correio Lagiano. Iniciamos, portanto, o nosso debate deste sábado com a participação de Henrique Córdova e Humberto Briguente, exatamente num sorteio prévio que foi realizado aqui. O candidato do PPS começa a fazer a manifestação de saudação ao telespectador e ainda a pergunta ao oponente. Henrique Córdova, fica à vontade, 1 minuto para fazer essa manifestação e pergunta. Saúdo a todos que nos honram com a sua audiência. Saúdo especialmente o candidato Humberto Briguente, a quem dirijo a primeira pergunta. Como vê o candidato a atuação do poder público em geral no município de São Joaquim? Perfeitamente, candidato Humberto Briguente tem 1 minuto e meio para a resposta. Bem, a atuação do poder público municipal em São Joaquim, eu acho que ela está muito descomprometida com a realidade, com as necessidades do município de São Joaquim. Primeiro porque as demandas hoje são muito grandes. Nós vemos os nossos produtores, que é a principal renda do município, 69% da economia do município vem da fruticultura e os nossos produtores transportam a maçã nas piores estradas do município e da região. Nós temos também a pior saúde, os piores índices da saúde da região serrana estão no município de São Joaquim. As maiores taxas de evasão escolar no ensino fundamental estão no município de São Joaquim. E uma das maiores taxas de mortalidade infantil também está no município de São Joaquim. Então eu vejo o poder público hoje não respondendo às principais demandas da sociedade joaquinense. Perfeitamente. O candidato Henrique Córdova gostaria de fazer uma réplica em relação à manifestação de Humberto Briguente? Fique à vontade. Sim. A atuação do poder público em São Joaquim não ocorre apenas em função da prefeitura municipal, mas do governo federal e do governo do estado. O candidato foi secretário regional por 4 ou 5 anos e poderia perfeitamente nos dizer em que o estado de Santa Catarina se omitiu e em que o governo federal se omite, porque São Joaquim exclusivamente... 10 segundos. Perfeitamente. Eu gostaria da tréplica em relação a essa manifestação de... Pois não. O governo do estado, da qual fui secretário de Desenvolvimento Regional durante 5 anos, ele aplicou, durante a minha gestão, 187 milhões de reais,
de 3 em 5 anos e mais em torno de 60 milhões de reais em obras em andamento, não apenas no município de São Joaquim, mas no município, em todos os municípios da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Perfeitamente. A palavra então de Humberto Briguente. Na sequência ele vai fazer a indagação a Henrique Córdova. Eu apenas reafirmo aqui a quem está nos acompanhando que você que está ligando o seu rádio agora, na Rádio 101 FM, na Rádio Clube de Lages, na CBN Lages, este é o debate entre os candidatos a prefeito do município de São Joaquim. Conosco estão Humberto Briguente e Henrique Córdova. Agora, o candidato do PMDB faz a sua pergunta a Henrique Córdova, do PPS. Candidato, o senhor sabe perfeitamente as dificuldades que se encontram no município de São Joaquim, principalmente a prefeitura. São muitos funcionários, dívidas enormes, falta de credibilidade, de crédito. Num debate anterior no município de São Joaquim, o senhor colocou que o governo do estado é ausente e ineficiente e que o governo federal, ou Brasília, estava muito distante. Então eu pergunto, como o senhor vai resolver todas essas demandas do município de São Joaquim, já que o seu partido é um partido de oposição ao governo federal e que tem apenas um deputado federal suplente em Brasília? Candidato Henrique Córdova tem 1 minuto e 30 segundos para responder essa indagação. Parto do pressuposto de que o princípio de justiça há de presidir as ações dos governos, tanto na esfera federal quanto na estadual e na municipal. As deficiências do município de São Joaquim são consequências de desatinos de administrações anteriores. A ausência do governo do estado de Santa Catarina é demonstrada perfeitamente com a inconclusão, durante 10 anos, da principal rodovia que o estado, aliás, única, que o estado tem sem pavimentação asfáltica no município de São Joaquim. Durante todo o tempo do mandato do ex-secretário Humberto Briguente, nada mais se fez do que tentar implantar menos de 5 quilômetros de uma estrada na qual se está trabalhando há 10 anos e ainda não se concluiu a implantação de 10 quilômetros. A ausência do governo federal é notória, tanto que está em restos a pagar R$3.360.000 de emendas parlamentares que não foram liberadas para o município de São Joaquim. Perfeitamente. Candidato Humberto Briguente, a réplica em relação a essa manifestação do candidato Henrique Córdova? Eu acho que o candidato não respondeu à pergunta que eu fiz. Só isso. Doutor Henrique Córdova, o senhor quer tentar responder à indagação do Humberto Briguente ou considera resolvida a questão? Não, eu considero resolvida porque o candidato, na verdade, entendeu que eu não respondi à sua pergunta. E é fácil de entender porque assim ele entendeu. Perfeitamente. Aqui é o debate entre os candidatos a prefeito de São Joaquim. Comunidade de São Joaquim, informação para você é que o Grupo SCC e o jornal Correio Lagiano optaram exatamente por levar esse debate até você, para que você tenha exatamente noção mais ampla, além do que já se faz em termos de comícios e reuniões e até do programa eleitoral de rádio em São Joaquim, das propostas dos candidatos que pretendem administrar o município de São Joaquim. Nesse momento, a oportunidade para que Henrique Córdova, o candidato do PPS, tenha 1 minuto para fazer uma indagação, mais uma pergunta ao seu oponente presente nesse debate, Humberto Briguente. Fique à vontade, candidato. O candidato Humberto Briguente referiu-se aos desmandos que ocorreram no município de São Joaquim ao longo de algum tempo e nas dificuldades por que passa o município. Mas creio que houve um certo exagero. Eu perguntaria a ele, por exemplo, em quanto anda a dívida fundada do município? A indagação, Humberto Briguente, tem 1 minuto e meio para responder. Fique à vontade. Bom, a dívida infundada do município, nem mesmo a própria prefeita de São Joaquim sabe. Nós sabemos que só na última festa da maçã, numa festa que ocorreu durante 4 dias,
foi gasto R$1.218.000 em apenas 4 dias para fazer uma festa que era para ser uma festa nacional e tornou-se uma festa regional. E houve um prejuízo de mais de R$900 mil, isso em apenas 4 dias. Recursos suficientes que daria para você comprar 5 caçambas trucada para resolver parte dos problemas das estradas municipais. Ou então daria para você comprar 600 mil litros de óleo diesel, que daria para você manter as estradas municipais durante 2 anos. Ou então seria dinheiro suficiente para você fazer a parte do esgoto sanitário dos 2 bairros mais pobres de São Joaquim, que é o bairro Nossa Senhora Aparecida e parte do bairro Santa Cruz. Candidato Henrique Córdova, sua réplica em relação a essa manifestação de Briguente? As obras do esgoto sanitário de São Joaquim estão concedidas à Casan, empresa comandada pelo Estado de Santa Catarina. A dívida fundada, não infundada, a dívida fundada do município de São Joaquim atinge a R$7.800.000, 1/4 do orçamento municipal, e se estende para mais de 20 anos. Dizem respeito a precatórios e principalmente ao INSS. Perfeitamente. Humberto Briguente, a tréplica em relação à manifestação? É óbvio que a parte do esgoto sanitário é de responsabilidade da Casan, mas nós temos aí, a Prefeitura tem um recurso na ordem de 1 milhão à disposição na Funasa, à disposição da Prefeitura, um recurso na ordem de 1.100.000 ou 1.300.000, não tem bem certo agora, que estaria à disposição para o esgotamento sanitário no município de São Joaquim. Quer dizer, então a responsabilidade não é só do Estado, mas sim de toda a administração pública responsável com a saúde pública do município. Perfeitamente. Você que acompanha esse debate na Rádio 101 FM, na CBN Lages, na Rádio Clube de Lages, esse pool de emissoras que juntamente com a TV Araucária e ainda o portal CL+, do Jornal Correio Lagiano, estão levando exatamente essa oportunidade para que o joaquinense tenha uma visão mais ampla do que estão sendo essas propostas dos candidatos Henrique Córdova e Humberto Briguente. Lembrando que Rogério Pereira, o Pirata, foi convidado, mas optou por não participar dessa estratégia de exposição das propostas de governo para o município de São Joaquim, naturalmente para o prefeito que for eleito. Agora, dando sequência a essa parte do debate, que é exatamente a indagação entre os candidatos, o candidato do PMDB, Humberto Briguente, faz a sua indagação a Henrique Córdova, do PPS. Fica à vontade, Humberto. Nós sabemos, doutor Henrique, que o município de São Joaquim tem em torno aí de 22% a 25% de uma população até 19, 20 anos. E essa juventude toda hoje, ela encontra-se um pouco desmotivada e até um pouco decepcionada, não apenas com os políticos ou com as políticas adotadas no município de São Joaquim. Qual a sua proposta para a juventude joaquinense durante o seu governo? A proposta para a juventude joaquinense seria a mesma que seria dirigida a toda a juventude brasileira, que se ressente de condições através das quais possa extroverter todas as suas potencialidades em todas as dimensões. A precariedade no ensino médio, sobretudo no ensino técnico, há precariedade no ensino superior, há deficiências de condições para que possam praticar esportes, sendo que o esporte hoje deve ser considerado sob o prisma do 4º maior negócio da humanidade. Nós não podemos prometer à juventude de São Joaquim uma condição que lhe permita exercer todas as suas potencialidades, executar todos os seus desejos. Mas nós podemos começar procurando, por exemplo, aproveitar o período que antecede a Copa e antecede a Olimpíada, onde o Brasil está disponibilizando recursos para a criação de centros de treinamento desportivo. 10 segundos para acabar, pode ficar à vontade. E melhorar as condições do ensino médio e do ensino superior.
Candidato Humberto Brigante, uma réplica em relação a essa manifestação de Henrique Córdova? Rapidamente. É que a questão do ensino médio é de competência do Estado e o ensino superior é de competência da União. Eu pensei que havia me dirigido a respeito das condições em São Joaquim. O que é que o município poderia fazer efetivamente em torno da juventude, seja na questão da educação, que é a responsabilidade do ensino fundamental, ou de primeira a oitava, nona série, ou então nessas outras questões, a questão do esporte, que hoje São Joaquim, o jovem joaquinense, clama pelas questões esportivas, já que hoje nós não temos nada em termos de esporte, assim como as questões culturais também, que em São Joaquim hoje foram deixados de lado. Os nossos valores culturais estão se perdendo no dia a dia. Henrique Córdova, por favor, tem 30 segundos para a réplica. Afinal, subjaz a todas essas questões, a todas essas deficiências, a precariedade dos recursos do município. Nós somos um município pobre e, não obstante, sejamos o segundo município em extensão territorial do estado de Santa Catarina. Mas o que me chama a atenção é que naquilo que diz respeito ao estado, quando Humberto Brigante foi secretário do governo em São Joaquim, ele deixou... Seu tempo acabou, candidato. Tem oportunidade em outro momento de continuar essa linha de pensamento. Repetimos aqui, lembramos você, este debate, para você que está ligando o rádio agora, estamos direto ao vivo para a Rádio Clube de Lages, para a Rádio 101 FM, para a Rádio CBN Lages, ainda pela internet, pelo portal CL+, e ainda aqui ao vivo também para a TV Araucária. Lembrando que, além desse debate, hoje aqui com os candidatos de São Joaquim, temos um outro debate amanhã, no mesmo horário, às 10 da noite, com os candidatos a prefeito do município de Lages. Dando sequência a esse primeiro bloco, onde candidato pergunta para candidato, é a oportunidade do candidato do PPS, Henrique Córdova, fazer a sua indagação, mais uma pergunta para o oponente, o Humberto Brigante, do PMDB. Um minuto para a sua indagação. Fique à vontade, doutor Henrique. Pergunto ao candidato Humberto sobre uma rodovia que é de suma importância para o escoamento da produção de maçã no município de São Joaquim, a respeito de como ele encaminhará a execução da obra intitulada O Anel da Maçã. Perfeitamente, o senhor tem 1 minuto e meio para responder, Humberto. Essa obra Anel da Maçã era uma expectativa dos produtores de São Joaquim há mais de 25 anos. E eu, quando fui secretário regional, eu fui com o governador, mostrei a ele a importância de realizar essa obra. E consegui, mesmo sabendo que tinha 59 municípios no estado que ainda não tinham acesso à ligação com asfalto, eu consegui, com o governador, iniciar e fazer a primeira etapa do Anel da Maçã, que são 7,5 km, uma obra hoje que estaria orçada em torno de 10, 12 milhões de reais. E que já amenizou de forma considerável o transporte da principal região produtora de maçã, que é a região das Corujas e da região do Luizinho. É onde a região do Luizinho, é onde vem uma das melhores maçangala, e a região das Corujas é onde está uma maior concentração de pomares da colônia japonesa. E essa maçã hoje, pelo menos, tem ali 7 quilômetros em cima do asfalto, que não precisa andar numa situação precária como anda nas outras estradas municipais. E eu, como prefeito, eu vou usar toda a influência que o prefeito tem, que o município tem como produtor das melhores maçãs do Brasil, um modelo de produção de pequenos produtores, que são hoje em torno de 1.700, somos o maior produtor de maçã de Santa Catarina, o segundo maior do Brasil, para continuar essa obra até mais 7 quilômetros, até no encruzo que vai ao Boava. Perfeitamente. Candidato Henrique Córdova, a réplica em relação à manifestação do candidato do PMDB. Esta estrada, para ser concluída, não basta que se executem mais 7,5 km de pavimentação. É muito mais. Ela deverá subir o chamado Morro do Boava e depois descer para ligar-se aos caminhos da neve. Os 7 quilômetros já executados estão precariamente sobrevivendo e me parece que o candidato Humberto não fez justiça a um compromisso de campanha
que o ex-governador Luiz Henrique da Silveira fez na minha casa quando pleiteou o meu apoio para a sua primeira eleição. Perfeitamente. A tréplica, fica à vontade, Humberto Briganti, 30 segundos para isso. Eu falei que faria a segunda etapa, que seriam mais 7 quilômetros. Depois nós temos essa subida, esse morro, que são mais ou menos 3 quilômetros. Depois temos mais 9 quilômetros que vai ligar a rodovia a Caminhos da Neve. A gente sabe das dificuldades, mas nós vamos sim, junto ao governo do estado e, se possível, se tiver que ser, até junto ao governo federal, para completar essa rodovia de extrema importância para os produtores de São Joaquim. Perfeitamente. Aí está a manifestação de Humberto Briganti, do PMDB, nessa tréplica, a manifestação de Henrique Córdova. Lembrando que essas situações e circunstâncias se referem exatamente à realidade e à situação do município de São Joaquim, que dão, então, uma visão ao eleitor do município de São Joaquim sobre o que pretendem os candidatos a prefeito presentes aqui nessa noite a fazer exatamente se conseguirem êxito nas urnas no próximo dia 7 de outubro. Lembrando que o conteúdo desse debate estará sendo repercutido nos produtos jornalísticos das rádios Clube de Lages e CBN Lages e ainda a cobertura completa no jornal Correio Lagiano, edição de segunda-feira, e naturalmente no portal clmais.com.br. Nesse momento, dando sequência a esse primeiro bloco de indagações entre os candidatos, é a oportunidade de Humberto Briganti, do PMDB, fazer a sua indagação, mais uma pergunta ao seu oponente, Henrique Córdova, presente aqui ao vivo nos estúdios da TV Araucária. Fica à vontade, Humberto. Bem, como todos nós temos conhecimento, inclusive o candidato, São Joaquim é um dos municípios que tem uma das menores rendas per capita do estado de Santa Catarina. É um município hoje empobrecido, em função de viver única e exclusivamente da monocultura da maçã. E todos sabemos também que é uma cidade fria e que tem diversos problemas sociais. E um dos maiores problemas de São Joaquim hoje é a questão da habitação. Nós temos um déficit de praticamente 1.100 casas no município de São Joaquim, sendo que dessas aí, mais ou menos 300 encontram-se no meio rural, em torno aí de 700, 730 casas no perímetro urbano. Eu pergunto ao candidato o que ele pretende fazer para minimizar o sofrimento dessas pessoas que são obrigados hoje a viver em casebres, onde a temperatura no inverno chega, como chegou anteontem, em plena primavera, numa sensação térmica de menos de 20 graus, em casas que oferecem as mínimas condições para qualquer ser humano de se sobreviver. Candidato Henrique Córdova, 1 minuto e meio para a resposta. Já ficou claro que o município de São Joaquim não dispõe de recursos para acorrer a todas as necessidades de sua população, principalmente no que diz respeito àquelas que são fundamentais, como a saúde pública. No que diz respeito à habitação, em todo o nosso país, é óbvio, são conhecidos os programas de financiamento via Caixa Econômica e via outras agências financeiras. O que o município poderá fazer é organizar um serviço que permita oferecer a todos aqueles demandantes de uma melhor habitação acesso a essas agências de crédito. O déficit habitacional não é um privilégio de São Joaquim, é de todo o país. E se procura dar uma solução a esse grande e importante problema através de financiamentos. Não há outra solução. Nós vamos buscar esses financiamentos, vamos dar orientação a toda a nossa população no sentido de que ela busque as fontes financeiras para que cada um construa o seu próprio e acolhedor ninho. Perfeitamente. Humberto Briganti, fique à vontade, 45 segundos para a réplica em relação à manifestação de Henrique Córdova. É óbvio que o Brasil tem um déficit habitacional muito grande, mas o déficit de São Joaquim hoje é uma realidade. São 1.100 famílias que vivem mal. E dessas 1.100 famílias, 725 famílias sobrevivem da Bolsa Família. Como é que você vai... qual é a capacidade de endividamento de uma família que recebe aí, não sei se é 120, 150 reais por mês, como é que ela vai assumir um financiamento de uma casa própria dela, se o que ela recebe do governo é insuficiente até para a sua alimentação básica? Perfeitamente, Henrique Córdova. Não há problema insolúvel
se essas pessoas que vivem de Bolsa Família ou dos recursos que por elas lhes são alcançados, o poder público tem a obrigação de, nos casos mais extremos, subsidiar e encontrar formas de alcançar os recursos necessários para que essas pessoas, que são todas brasileiros, tenham a mínima condição de viver dignamente. Perfeitamente. Obrigado à resposta de Henrique Córdova, candidato a prefeito pelo PPS de São Joaquim, que está nos estúdios da TV Araucária, juntamente com Humberto Briguente, que é candidato pelo PMDB. O terceiro candidato, o Rogério Pirata, a gente só esclarece que convidado foi, mas por uma estratégia, ou por opção, ou por compromisso, ele não está presente exatamente nessa oportunidade para que você, joaquinense, que nos acompanha através da TV Araucária, aí em São Joaquim, ou através do CL+, e ainda pela própria 101 FM, oportunidade para que você tenha acesso e conhecimento das propostas para exatamente administrar o município de São Joaquim a partir de janeiro do ano que vem. Nessa oportunidade agora, para fechar esse bloco, ainda vai haver a oportunidade para cada um dos candidatos fazer uma pergunta ao seu oponente, fechando então daí exatamente esse bloco. O primeiro a fazer a indagação é o candidato do PPS, Henrique Córdova, fazendo a última pergunta dele para o candidato do PMDB, Humberto Briguente. Fica à vontade, candidato Henrique. Como o candidato Humberto procuraria levar para São Joaquim cursos de nível superior? À vontade, 1 minuto e meio para a resposta. Eu acho que já trouxe, eu pessoalmente, eu fui presidente da Comissão de Implantação do Ensino Superior em São Joaquim na década de 80, final da década de 80, início da década de 90. E sobre minha gestão, eu levei a São Joaquim a Uniplac, uma parceria com a Uniplac. Fizemos em parceria, através dessa Associação de Ensino Superior, a qual eu presidia, 3 cursos de pós-graduação. Um em Educação, a qual eu fiz o curso também, outro em parceria com a Uniplac, outro de pós-graduação em Administração e Gerência, em parceria com a FURB, que eu também fiz, e um outro em parceria com o UDESC de Viticultura e Enologia. Essa parceria, a ação dessa entidade ainda trouxe para São Joaquim, em parceria com a Uniplac, cursos de administração de empresa, cursos de economia, cursos de cooperativismo, cursos de contador. Hoje são mais de 500 alunos formados em São Joaquim, em nível superior, em São Joaquim. Ação resultante da ação da Comissão de Implantação do Ensino Superior em São Joaquim, na qual eu presidi. Perfeitamente. E a partir daquilo ali, daquela ação ainda, outras entidades universitárias se fazem presentes em São Joaquim, que foi o caso da FAVEST, que foi o caso da Uniaselv, que também oferece cursos na área de licenciatura, na área de geografia, de história, enfim, de outros cursos em São Joaquim. Candidato Henrique Córdova, 45 segundos para se manifestar em relação à resposta de Humberto Briguente. Eu não vejo no município de São Joaquim cursos que persistam oferecendo vagas aos jovens que têm que demandar a cidade de Lages para frequentar um curso de nível superior. Eu tenho procurado entrar em contato com entidades universitárias, principalmente aquelas que são de propriedade privada e que têm mais maleabilidade para movimentar-se, e o grande obstáculo é sempre o mesmo, o custo, o alto custo de implantação de um curso universitário. Perfeitamente. Humberto Briguente, tréplica, 30 segundos, fica à vontade. Realmente é uma dificuldade muito grande, até porque São Joaquim é uma cidade pequena, a demanda para o ensino superior não justifica, de repente, uma entidade de níveis, uma entidade dessa, né, uma empresa dessa aí, vinha investir em São Joaquim. Então, tem os cursos de curta duração, tem os cursos periódicos, você vai lá, prepara uma turma, forma, terminou aquela, você parte para outro curso. E está aí as parcerias com as duas instituições privadas, aí, que é a Uniaselv e a FACBEST. Perfeitamente. Resposta, então, de Humberto Briguente, candidato do PMDB. Apenas para lembrar você, esse modelo de debate será o adotado amanhã, domingo, a partir das 10 da noite, onde estarão aqui Eliseu Matos e Antônio Seron, candidatos
a prefeito de Lages nesse debate promovido pelo Grupo SCC, juntamente em parceria com o jornal Correio Lagiano. Para fechar esse bloco, Henrique Córdova fez a sua indagação final a Humberto Briguente e é a vez dele, a oportunidade do candidato do PMDB fazer a sua pergunta. 1 minuto para fazer a pergunta a Henrique Córdova Briguente. Fique à vontade. Candidato, eu faço aqui a pergunta que muitos joaquinenses e fruticultores gostariam de fazer diretamente ao senhor. Por que o senhor, um homem, um advogado bem-sucedido, ex-governador, aposentado, e de repente não, há alguns anos tornou-se o maior produtor de maçã de São Joaquim, sabendo que não é da sua origem a agropecuária e a fruticultura. E, inclusive, né, um modelo de joaquinense que tem a média de pomares em torno de 5, 6 hectares, né? Então, essa é a questão. Por que o senhor tornou-se o maior produtor de maçã em São Joaquim no modelo onde predomina única e exclusivamente pequenos produtores, sabendo que o resultado dessa ação, inclusive, prejudica esses pequenos produtores na hora da comercialização e na hora da colheita, nas questões de mão de obra. Henrique Córdova tem 1 minuto e meio para se manifestar a respeito dessa indagação. Fique à vontade. É estranho, muito estranho, que alguém que trabalhando construiu os maiores pomares do município de São Joaquim venha receber crítica pelo fato de oferecer ao mercado uma quantidade maior de maçãs. Por que essas pessoas que estranham que eu tenha produzido tantos pomares não reclamam de entregar a 2 grandes empresas sem preço toda a sua produção e que fiquem 3, 4, 5 meses sem receber o pagamento do seu produto? Eu fiz esses pomares porque trabalhei, e trabalhei porque tinha necessidade, e sei trabalhar. Eu fui governador de Santa Catarina, sim, mas na minha época era proibido roubar, e eu tive que trabalhar, e trabalhar duro, para manter com dignidade a minha família, e tenho mantido. Pela primeira vez, eu sinto que há uma ponta de inveja com relação à minha atuação como agricultor. Perfeitamente, candidato Henrique Córdova Briguente. 45 segundos para a réplica em relação à resposta que você buscou em Henrique Córdova. O questionamento que esses produtores fazem é que, apesar de esse grande volume de produção produzida pelo candidato, ele não tem uma estrutura de armazenagem e comercialização. E ele também entrega essa maçã para essas grandes empresas de fora. Então, os produtores perguntam, mas por quê? Que é um concorrente com a gente. É o produtor que coloca, de repente, no mercado uma quantidade X de maçã. E a questão da mão de obra. Quer dizer, de repente, você concorre com a mão de obra dos pequenos produtores. Perfeitamente. Tréplica, Henrique Córdova, 30 segundos, fica à vontade. A mão de obra que eu utilizo, pela escassez que é em São Joaquim, vem da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, vem do Mato Grosso e de outras partes da federação. Eu absolutamente não concordo com os pequenos produtores. 10 segundos para terminar. Por que não vem a quantidade de empregos que eu ofereço à minha cidade? É pela primeira vez eu vejo alguém ser criticado por produzir. Perfeitamente. Resposta de Henrique Córdova a essa indagação de Humberto Briguente. E assim encerramos esse primeiro bloco, onde candidato perguntou para candidato. Na sequência, depois do intervalo, nós vamos ter perguntas selecionadas pela produção a partir do que se manifestou o público. Estamos fazendo o debate com os candidatos a prefeito de São Joaquim, pela TV Araucária, ao vivo para Lages e São Joaquim, ainda pela Rádio 101 FM, Rádio Clube de Lages, CBN Lages e também transmissão pelo portal CL+. Vamos ao intervalo.
intervalo e já voltamos com o segundo bloco deste debate. Postos Guarujá com 4 unidades em Lages, agora com qualidade Shell, na Avenida Dom Pedro II, BR-282 e BR-116, o diesel mais barato da cidade. Na Avenida Dom Pedro II, GNV 24 horas e gasolina a R$ 2,63. Na BR-282, diesel S50, bom para seu veículo, melhor para a natureza. Postos Guarujá, preço e qualidade, mais preço e qualidade mesmo. Casa Flórida, vestindo a família lagiana, tênis, botas e calçados em geral, confecções adulto e infantil com as últimas tendências em moda jovem. Casa Flórida, 50 anos com você, em frente ao Terminal Urbano de Lages. O IPI reduzido prorrogou. Corra para Translages antes que acabe. Classic 1.0 2013 com ar quente, entrada de 1.990 e 60 vezes de 699. Chevrolet é na Translages. Venha fazer sua revisão antes de viajar. Clinicar Mecânica Multimarcas, a melhor em capacitação, injeção eletrônica, suspensão, elétrica, freios e motor. Clinicar, uma oficina moderna e diferenciada, com profissionais capacitados e o melhor atendimento da cidade. Venha nos visitar e confira. Rua José Golim, número 78, bairro Triângulo. Fone 3224-8297. Quer fazer as suas compras sem sair de casa e ainda economizar? Ligue para o Supermarket. Telefone 32260492. São 4 opções de sacolão que você confere em nossos panfletos ou ligando 32260492. Supermarket. Aqui é mais fácil de economizar. No segundo bloco, os candidatos responderão às perguntas enviadas pelos leitores, internautas e ouvintes através de cupons impressos anteriormente no Correio Lagiano ou portal CL+, disponibilizados pela Rádio Clube, TV Araucária e CB de Lages. As perguntas serão colocadas em uma urna e sorteadas aleatoriamente para os candidatos que terão 1 minuto e meio para respondê-las. A pergunta deverá ser feita em 1 minuto, a resposta em 1 minuto e 30 segundos e para a réplica serão 45 segundos e para a tréplica 30 segundos. As perguntas e respostas pelos candidatos devem cumprir rigorosamente o tempo determinado pela comissão organizadora. O candidato será avisado pelo mediador 10 segundos antes de encerrar o seu tempo. Caso o tempo não seja obedecido, o candidato terá o áudio cortado automaticamente. Não são permitidas ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar uma forma ofensiva ao adversário ou o partido aos quais ele esteja ligado, o candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Direito de resposta. A concessão do direito de resposta será avaliada pela produção do programa e, caso concedido, deverá ser feito em 1 minuto. No direito de resposta, o candidato não poderá ofender outro candidato sob pena de perder esse direito. O mediador poderá intervir sempre que um candidato ferir as regras do debate. O candidato só poderá se manifestar mediante comando do mediador. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de São Joaquim. Em nossos estúdios, os candidatos Henrique Córdova, do PPS, e Humberto Briguente, do PMDB. Registramos a ausência de Rogério Pereira, o Pirata, candidato do PSD, que por opção ou por compromissos não se encontra entre os presentes, integrando exatamente essa estratégia de levar até você, aí de São Joaquim, a visão e a proposta do que pretende fazer em caso de se eleger prefeito na eleição do dia 7 de outubro. Lembrando a você ainda que esse modelo de debate que estamos levando ao ar hoje na TV Araucária, na Rádio 101 FM, na Rádio Clube de Lages, na CBN Lages e ainda através do portal CL+, esse debate desse modelo será apresentado
amanhã, domingo, a partir das 22 horas, com os candidatos Antônio Seron e Eliseu Matos, que concorrem à Prefeitura de Lages. Este segundo bloco, nós iremos apresentar aos candidatos aqui presentes algumas perguntas que foram formuladas por eleitores de São Joaquim, pela comunidade de São Joaquim, que enviaram tais indagações através de e-mail e também por telefone. Informações que foram repassadas para o Jornal Correio Lagiano e também para a Rádio Clube de Lages. De acordo com o sorteio que foi realizado no começo do debate, o primeiro candidato a responder será Henrique Córdova, do PPS. Aqui está a série de perguntas e eu vou pegar uma dessas perguntas exatamente para fazer a indagação. Candidato Henrique Córdova, o senhor tem 1 minuto e 30 para responder como incentivar os empresários locais a investirem para receber melhor o turista. Fique à vontade, 1 minuto e meio. Há uma grande dificuldade para o investidor local aplicar recursos na indústria turística. A indústria turística demanda grandes investimentos. E no caso do município de São Joaquim, são poucos aqueles empresários que dispõem de algum recurso para investir em qualquer setor da nossa economia. Há 50 anos eu ouço falar no desenvolvimento do turismo na minha terra natal. Imaginava-se que com a ligação asfáltica de São Joaquim a Lages, São Joaquim a Florianópolis, São Joaquim ao sul do estado, naturalmente a indústria turística se instalaria em São Joaquim e se desenvolveria. Não foi o que ocorreu. Costumam comparar São Joaquim com Gramado. Gramado é circundada por 7 milhões de habitantes, São Joaquim por menos de 500 mil. Creio que esse é um dos fatores que limitam o desenvolvimento do turismo na nossa terra. Nós vamos procurar, dentro dos empresários brasileiros que nós conhecemos na área, e são muitos, pois eu vivi em Brasília muito tempo, como deputado federal por 2 vezes, como diretor da Caixa Econômica Federal, conheci muitos empresários, vou procurá-los. Perfeitamente. Resposta de Henrique Córdova, lembrando que nesse bloco, nesse momento, a partir desse modelo, nós não temos réplica e nem tréplica, apenas um eventual direito de resposta caso o candidato se manifeste de maneira não correta, digamos assim, em relação ao oponente. Agora, o momento é de nós fazermos uma pergunta para o candidato Humberto Briguente, do PMDB. Indagação vinda pela internet. Como os candidatos têm bastante vivência em São Joaquim, o que atribui, o que responder a essa pergunta, o fato da estrada que liga São Joaquim a Criciúma e a Lages ter sido esquecida? Não deveria ter sido feito uma mobilização para a estrada não ter ficado como está? E o que fará como prefeito para que não isolem São Joaquim, como neste caso? Humberto Briguente, 1 minuto e meio para responder essa indagação. Realmente essa é uma estrada importante, é por essa estrada que sai praticamente 80% da produção de maçã de São Joaquim, perto aí numa safra cheia, perto aí de 280 mil toneladas. Então é uma estrada que está em condições precárias, porque ela foi feita aí há praticamente 30 anos atrás e não houve mais um investimento por parte do Estado em recuperar ou até fazer uma manutenção adequada nessa estrada. Mas o governo do Estado tem um projeto, um financiamento, que já foi feito no BID, se eu não me engano é BID 5 ou BID 6, a qual o governo do Estado colocou essa obra como prioridade para fazer uma revitalização. Então, a princípio, nessa primeira etapa, seriam 55 quilômetros, que sai do painel e vai até o portal de São Joaquim, saída para Bom Jardim. Uma obra orçada aí, se eu não me engano, em 65 milhões de reais para revitalização dessa rodovia, que é de extrema importância para nós. Ela não sofrerá apenas uma revitalização, ela vai ser, quase que, não uma rodovia nova, mas é uma rodovia que vai sofrer uma alteração muito grande, principalmente no caso de terceiras pistas, na Serrinha, na subida do Lavatudo ou na descida do Lavatudo. Então é uma obra importante, eu acredito que é um recurso internacional e esse recurso ele é uma verba carimbada, ela é obrigada a ser aplicada, eu acho que realmente São Joaquim, pelo menos nesses 55 quilômetros, vai ficar bem servida para os próximos anos.
Perfeitamente. E a resposta de Humberto Briguente a essa indagação, lembrando, reforçando o convite para que amanhã, às 10 da noite, você também acompanhe um debate nesses moldes que será apresentado com os candidatos a prefeito de Lages, inclusive com indagações, perguntas que você aqui de Lages fez para os respectivos candidatos. Estamos apresentando esse debate pela Rádio 101 FM, pela Rádio Clube de Lages e CBN Lages, e ainda ao vivo para Lages e São Joaquim através da TV Araucária e em qualquer parte do mundo pelo CL+, pelo portal CL+, clmais.com.br. Este debate será repercutido através da edição de segunda-feira do Jornal Correio Lagiano e nos espaços jornalísticos do SBT, TV Araucária e ainda da Rádio Clube de Lages. Mais uma indagação, dessa vez, candidato Henrique Córdova, para o senhor, dentre as várias indagações que temos aqui, vamos a mais uma. A exemplo de outras cidades, São Joaquim apresenta grande desigualdade social. Como resolver a questão da pobreza? É a indagação, 1 minuto e meio para responder, candidato. Há 2000 anos se tenta eliminar da face da terra a pobreza. E ela persiste e, por certo, persistirá ainda por muito tempo. Porque nem sempre a distribuição da riqueza é feita sob critérios humanos e mais por critérios puramente econômicos. Nós temos, sim, que criar no município de São Joaquim, dentro das condições que vivemos, oportunidades para que todos possam, dignamente, com o seu trabalho, alcançar um patamar de renda que lhes permita viver segundo o que preconiza a Constituição brasileira. Apenas com uma diferença. A nossa Constituição diz que cada brasileiro que percebe um salário mínimo deve recebê-lo como sendo capaz de prover a sua subsistência, habitação, vestuário, comida, roupa, lazer, tudo com um salário mínimo, R$ 622.650. É possível fazer isso? Num país em que se vive uma ilusão como essa? Perfeitamente, candidato. Obrigado pela sua manifestação, o tempo de 1 minuto e 30. Vamos seguir, naturalmente, se um candidato desejar se manifestar sobre o assunto respondido pelo outro em sua própria pergunta, o tempo é dele e pode ficar à vontade. Até por uma questão até de transparência. Humberto, pega um papel aqui de uma dessas perguntas aqui para que eu possa indagar, até para mostrar lá ao telespectador que realmente a quantidade de perguntas, elas são várias e fica à vontade para o candidato responder. O setor agropecuário, pergunta feita ao candidato Humberto Briguente, é o que mais emprega, mas responde somente por 27% do PIB municipal de São Joaquim. Como ampliar a rentabilidade, permitindo fôlego para a realização de ações e obras em São Joaquim? Essa é a indagação, 1 minuto e meio, Humberto. O grande problema primeiro que é aquilo que eu falei anteriormente, São Joaquim vive a questão da monocultura. E se você olhar a própria história do Brasil, você vê o ciclo do café, da cana-de-açúcar, tu vê que todo o ciclo de monocultura ele tem um início, tem um meio e depois ele cai. E São Joaquim agora a gente está estabilizado, não estamos mais evoluindo dentro da questão da maçã. Mas na questão, para você resolver esse problema, nós temos aqui, primeiro, construir unidades de armazenagem a frio no município de São Joaquim. Hoje, São Joaquim tem apenas 40% de sua capacidade de armazenagem a frio. 60% da maçã é colhida e é entregue nos municípios vizinhos, principalmente Vacaria e Fraiburgo. Segundo, nós temos aí, mais ou menos, todo ano, em média, de 20% da maçã é perdida em função do granizo. E essa maçã é vendida apenas a 8 a 10 centavos para empresas do Rio Grande do Sul, para processar essa fruta lá, fazer suco, agregar valor lá do lado de fora, gerar emprego, renda, impostos. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro,
aumentar nossa capacidade de armazenagem em São Joaquim, passar de 40% para, no mínimo, 70% a 80%, como é feito em todas as economias que têm fruticultura. Todas elas têm a base de 60% a 70%. Segundo, é nós tentar aproveitar e processar essa fruta aqui em São Joaquim, esses 30%, para gerar emprego e renda no nosso país. Perfeitamente. A gente insiste, lembrando você, que esse modelo de debate com perguntas da comunidade também será feito amanhã para Seron e Eliseu no debate com os candidatos a prefeito de Lages. Você que está nos ouvindo, este é o debate dos candidatos a prefeito de São Joaquim, na Rádio 101 FM, na CBN Lages e também na Rádio Clube e ainda pelo portal do jornal Correio Lagiano, ou CL+. Nesse momento, mais uma pergunta para os candidatos a prefeito de São Joaquim. Quem vai responder é o Henrique Córdova. Vamos abrir aqui. Mais ou menos na linha do que já se discutiu aqui entre perguntas, doutor Henrique Córdova, tem uma pergunta que diz o seguinte: tem muita gente que vai embora de São Joaquim por falta de emprego. Como mudar isso? 1 minuto e meio, fique à vontade. No decorrer desse debate, nós surpreendemos algumas contradições. Há pouco falou-se que, pelo fato de eu ser um razoável produtor de maçã, que aliás não só em São Joaquim, mas no Rio Grande do Sul também, eu estava utilizando mão de obra de que careciam os pequenos produtores. Agora estamos verificando que há em São Joaquim excesso de mão de obra que tem que sair do nosso município para procurar sobreviver. Por outro lado, na pergunta anterior, se falou que a agropecuária utilizava intensivamente mão de obra. É exatamente o contrário. A nossa agropecuária é uma agropecuária extensiva e ocupa muito pouco a mão de obra. Eu quero crer que a pergunta se dirija àquelas pessoas que não se dispõem a trabalhar na maçã, com a maçã, e que querem trabalhar no setor secundário da economia. Por enquanto não há solução para isso. São Joaquim não tem indústria. São Joaquim é um município que, inclusive, dispensou o setor secundário. Perfeitamente. Obrigado ao candidato Henrique Córdova, respondendo essa indagação sobre a questão de geração de emprego no município de São Joaquim. Vamos dar sequência. Agora vamos pegar uma pergunta aqui na urna, perguntas que foram recolhidas através de telefone e também por e-mail. Vamos pegar uma indagação para Humberto Berguete. O senhor assinará o termo de compromisso enviado pelo Observatório Social, se comprometendo a fazer um governo transparente? 1 minuto e meio, Humberto Berguete, fique à vontade. Eu já assinei o termo de compromisso com o Observatório Social. Tivemos uma reunião há 3 dias atrás com toda a diretoria do Observatório Social, eles me apresentaram um documento, eu analisei o documento e imediatamente eu assinei o documento. Porque aquilo que ali está escrito, aquilo que o Observatório Social de São Joaquim solicita e recomenda e cobra, isso é lei, está na obrigação de cada administrador, cada gerente público. Ali você vê que eles estão te cobrando a transparência, eles estão te cobrando um orçamento participativo, eles estão te cobrando a seriedade, a honestidade, a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Eles estão cobrando ali a participação da comunidade, a comunidade poder ver aquilo que está acontecendo na administração pública. Então, aquilo que eles me apresentaram, eu assinei na hora, não titubeei em momento nenhum, até porque aquilo ali faz parte da lei. Ali está a lei de responsabilidade fiscal, muito explícita, já cobra tudo aquilo ali do administrador, né? E eu acho que o Observatório Social está fazendo uma ação muito grande em São Joaquim. Ele está levantando questões que jamais foram discutidas em São Joaquim. 10 segundos. Né? Questões importantes de acompanhar a administração pública, os atos da administração pública e os atos do administrador público.
Perfeitamente. A nossa saudação ao grupo que integra o Observatório Social de São Joaquim, que, por sinal, foi o primeiro observatório social criado na Serra Catarinense. A partir disso, outros municípios também estão se encaminhando nesse sentido. Vamos dar sequência ao nosso debate, que está na fase de respostas de indagações formuladas pela comunidade, aqui através de e-mail e também por telefone para o jornal Correio Lagiano e também para a Rádio Clube de Lages. Tem uma outra indagação aqui sendo feita e essa se dirige ao candidato do PPS, ao candidato Henrique Córdova. E a Festa Nacional da Maçã, de que forma será conduzida, mantendo a cultura regional ou priorizando atrações nacionais? Essa é a indagação. A Festa Nacional da Maçã tem que voltar às suas origens. Ela iniciou como um apêndice das exposições agropecuárias de São Joaquim. Com o decorrer do tempo, a maçã foi afastando as mangueiras nas quais se expunham os espécimes bovinos, equinos e caprinos. Depois, a simples exposição dos frutos da maçã foi substituída por shows, principalmente shows musicais, caríssimos, que levaram a prefeitura a arcar com a cobertura de déficits monumentais em relação ao seu orçamento. Prefeito de São Joaquim, farei com que a Festa Nacional da Maçã ocorra todos os anos, como um meio de expormos os nossos produtos. Se possível, privatizaremos a sua realização. E outras atividades culturais serão feitas à parte ou paralelamente, mas por conta de quem as quiser fazer. Perfeitamente. Candidato Henrique Córdova respondendo a essa indagação a respeito da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim. Para nós fecharmos esse bloco, vamos indagar agora a Humberto Briguente. Lembrando que você está nos ouvindo pela Rádio 101 FM, pela Rádio Clube de Lages, pela CBN Lages e ainda ao vivo para São Joaquim Lages através da TV Araucária e pelo portal CL+. Vamos a mais uma indagação para agora para o candidato do PMDB. Aqui estão as perguntas. Segundo o Enem, candidato Humberto Briguente, a educação de São Joaquim precisa melhorar. Como o senhor pretende atuar nesta área caso seja eleito prefeito municipal? Bem, eu já até inclusive havia passado esses dados. Primeiro você tem que tentar estancar a taxa de evasão escolar no ensino fundamental, principalmente que é o de responsabilidade do município. E eu, como prefeito, eu acho que isso deve ser a mentalidade de cada um. Eu acho que nós temos que... Acho não, eu vou implantar no município de São Joaquim, paulatinamente, a escola em tempo integral. Esse modelo deu certo na China, deu certo na Coreia, está dando certo em alguns países aí do BRICS. E é um modelo na qual a criança fica na escola o dia inteiro. Ela vai de manhã para a escola, de manhã ela tem a parte oficial ali, português, química, física, biologia, e à tarde ela permanece na escola, ela se alimenta na escola, e à tarde ela tem um reforço pedagógico e o restante do seu tempo em atividades extracurricular, como a questão do esporte, da cultura, da música, da dança, do artesanato. Enfim, é uma maneira de você manter a criança na escola no dia inteiro. E, consequência disso, você vai ter uma melhora no aprendizado. Sem levar em consideração também aí que não é só isso também. Você tem que ver a questão do educador, do professor. Você tem que aí melhorar as condições de ensino. Não apenas a estrutura física da rede municipal, mas também
São Joaquim, por exemplo, o plano de cargos e salários dos professores faz 10 anos que está aí e não foi votado. Perfeitamente. Resposta de Humberto Briguente, candidato a prefeito de São Joaquim pelo PMDB. Ele que está aqui nos estúdios da TV Araucária, nos altos do Morro da Cidade Alta, em Lages, ao vivo, juntamente com o candidato do PPS, Henrique Córdova. O terceiro candidato a prefeito de São Joaquim, Rogério Pereira, o Pirata, que é do PSD. Ele foi naturalmente e ilegalmente avisado e convidado para participar desse encontro, onde se discute ideias, onde se debate propostas para administrar o seu município aí de São Joaquim, mas por opção dele ou por questões de compromisso, ele não está presente nesta noite. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um intervalo comercial e no último bloco nós voltamos para repassar mais algumas indagações da comunidade para os dois candidatos e ainda para as considerações finais, lembrando que é este o modelo de debate que será apresentado na noite desse domingo pelos candidatos e com os candidatos a prefeito de Lages. Eliseu Matos e Antônio Seron estarão exatamente aqui para esclarecer questões relacionadas aos seus respectivos planos de governo e suas propostas para administrar Lages. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Casa Flórida, vestindo a família lagiana, tênis, botas e calçados em geral, confecções adulto e infantil com as últimas tendências em moda jovem. Casa Flórida, 50 anos com você, em frente ao terminal urbano de Lages. Venha fazer sua revisão antes de viajar. Clinicar Mecânica Multimarcas, a melhor em capacitação, injeção eletrônica, suspensão, elétrica, freios e motor. Clinicar, uma oficina moderna e diferenciada, com profissionais capacitados e o melhor atendimento da cidade. Venha nos visitar e confira. Rua José Golim, número 78, bairro Triângulo. Fone 3224-8297. Quer fazer as suas compras sem sair de casa e ainda economizar? Ligue para o Supermarket. Telefone 32260492. São 4 opções de sacolão que você confere em nossos panfletos ou ligando 32260492. Supermarket. Aqui é mais fácil de economizar. O IPI reduzido prorrogou. Corra para Translages antes que acabe. Classic 1.0 2013 com ar quente. Entrada de 1.990 e 60 vezes de 699. Chevrolet é na Translages. Postos Guarujá com 4 unidades em Lages, agora com qualidade Shell, na Avenida Dom Pedro II, BR-282 e BR-116, o diesel mais barato da cidade. Na Avenida Dom Pedro II, GNV 24 horas e gasolina a R$ 2,63. Na BR-282, diesel S50, bom para seu veículo, melhor para a natureza. Postos Guarujá, preço e qualidade, mais preço e qualidade mesmo. No terceiro bloco, os candidatos responderão às perguntas enviadas pelos leitores através de cupons impressos anteriormente no Correio Lagiano ou portal CL+, disponibilizados pela Rádio Clube, TV Araucária e CBN de Lages. As perguntas serão colocadas em uma urna e sorteadas aleatoriamente para os candidatos que terão 1 minuto e meio para respondê-las. A pergunta deverá ser feita em 1 minuto, a resposta em 1 minuto e 30 segundos e para a réplica serão 45 segundos e para a tréplica 30 segundos. As perguntas e respostas pelos candidatos devem cumprir rigorosamente o tempo determinado pela comissão organizadora. O candidato será avisado pelo mediador 10 segundos antes de encerrar o seu tempo. Caso o tempo não seja obedecido, o candidato terá o áudio cortado automaticamente. Não são permitidas ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar uma forma ofensiva ao adversário ou o partido aos quais ele esteja ligado, o candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Direito de resposta.
A concessão do direito de resposta será avaliada pela produção do programa e, caso concedido, deverá ser feito em 1 minuto. No direito de resposta, o candidato não poderá ofender outro candidato sob pena de perder esse direito. O mediador poderá intervir sempre que um candidato ferir as regras do debate. O candidato só poderá se manifestar mediante comando do mediador. Noite de sábado e 2 candidatos a prefeito de São Joaquim dispondo suas agendas para que viessem a Lages para participar deste debate e levar até você, comunidade aí de São Joaquim, até você, moradores do município de São Joaquim, as suas ideias, as suas propostas, caso sejam eleitos, um deles naturalmente, ou até o terceiro que não está presente aqui, suas propostas, suas ideias para administrar o município a partir de 2013. Estamos com esse debate direto para Rádio 101 FM, Rádio Clube de Lages, Rádio CBN Lages e ainda para o portal CL+, o endereço eletrônico, o endereço na internet do jornal Correio Lajano, clmais.com.br. Lembrando que este conteúdo desse debate, assim como o debate de amanhã, serão repercutidos esses conteúdos na edição de segunda-feira do jornal Correio Lagiano, ainda nos espaços de jornalismo do SBT, da TV Araucária e da Rádio Clube de Lages. Vamos seguir fechando este debate com o terceiro bloco, repassando mais indagações aos candidatos de São Joaquim, Henrique Córdova pelo PPS e Humberto Briguente pelo PMDB. Vamos iniciar agora com Henrique Córdova respondendo a primeira pergunta deste bloco. É o bloco com perguntas e com encerramento, tendo as considerações finais de ambos. Candidato Henrique Córdova, 1 minuto e meio para responder que destino será dado ao projeto Acorde São Joaquim, que previa várias ações da Prefeitura em parceria com o Estado e com o comércio local, e que praticamente, segundo a indagação aqui, nada foi feito. A nossa primeira iniciativa será acordá-lo, porque, na verdade, se trata de um projeto de recuperação e de embelezamento da nossa cidade que precisa ser implantado. Com certeza, iniciativas da Prefeitura deverão ser tomadas imediatamente. E, mais do que isso, devemos provocar a iniciativa privada, inclusive forânea, para investir nas ações previstas por este projeto, porque ele, além de ter custado caro, é um projeto adequado e um projeto que vai responder a algumas das mais prementes necessidades da nossa cidade de São Joaquim. Perfeitamente. Resposta do candidato do PPS a essa indagação relacionada ao projeto Acorde. Agora mais uma pergunta, a pergunta que vamos fazer para o candidato do PMDB, Humberto Briguente. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder a seguinte situação. Como fazer o Hospital de São Joaquim ter mais estrutura, atendendo mais gente, sem que as pessoas precisem ir para Lages e para Florianópolis? 1 minuto e meio, Briguente, fica à vontade. Bem, a questão do Hospital de São Joaquim é uma questão crítica e muito séria. O hospital ele é uma fundação beneficente Bento Cavalheiro. Então é uma fundação sem fins lucrativos. E hoje o hospital tem uma situação financeira muito difícil. Ele tem uma dívida aí aproximadamente de torno de 8 milhões de reais. E entre INSS, Casan, Fundo de Garantia, a Celesc, enfim, tem uma dívida muito grande que a fundação não tem condição de absorver esses custos. E a prefeitura muito menos de encaminhar dinheiro para essa instituição. Até porque nem pode, porque a instituição ela não tem as suas negativas em dia. Então, mas a ideia é continuar apoiando ações do hospital no sentido de melhorar a questão do plantão médico 24 horas. A gente sabe que é uma demanda muito grande a questão do plantão no hospital. E aumentar o número de consultas fora de São Joaquim. Privilegiar a ação junto com o consórcio
da MURES, onde prevê um número mínimo de consultas de especialistas fora de São Joaquim. 10 segundos para acabar. Então, a ideia é você aumentar a sua ação com um consórcio, e é uma ideia também a gente fazer convênio com laboratórios particulares para... Perfeitamente. Obrigado, candidato Humberto Briguente, por essa resposta relacionada à questão do hospital de São Joaquim. Vamos a mais uma indagação, lembrando que você está acompanhando esse debate ao vivo pela TV Araucária, direto dos estúdios aqui de Lages, ao vivo para Lages e também para São Joaquim, e pelas rádios 101 FM, Rádio Clube de Lages. Vocês que estão nos ouvindo nessas emissoras, ainda CBN Lages, é o debate dos candidatos de São Joaquim. Amanhã, às 10 da noite, aqui no mesmo estúdio, no mesmo local, com as mesmas regras, com os candidatos a prefeito de Lages. Momento de pegarmos uma indagação aqui para o candidato Henrique Córdova, do PPS. Conhecido nacionalmente como polo turístico, São Joaquim peca em infraestrutura urbana, com ruas mal sinalizadas e esburacadas. O que é possível ser feito com o faturamento, no caso deve ser o orçamento atual da prefeitura em relação a esses gargalos, a esses problemas? Essa é uma dificuldade muito grande. O orçamento de São Joaquim, provavelmente este ano, poderá atingir a 30 milhões de reais. 52% desses recursos são empregados no pagamento da folha e custeio da máquina administrativa. 25% na educação, 15% na saúde, mais 3% na liquidação das parcelas da dívida fundada, não infundada, fundada. Resta apenas 6,5% para acorrermos às necessidades da malha viária municipal e para recuperarmos a nossa cidade, que foi vítima de obras apressadas, foi vítima de obras mal executadas e que hoje estão cobrando o preço da incúria de administrações passadas. Nós temos que forçosamente buscar a parceria do Estado de Santa Catarina, do governo federal e da iniciativa privada para implantarmos o projeto Acorde e melhorarmos as feições da nossa cidade. Perfeitamente. Henrique Córdova respondendo a essa indagação, lembrando que esse debate tem o objetivo de levar até você as propostas dos candidatos a prefeito, numa parceria aqui entre o Grupo SCC e ainda o jornal Correio Lagiano. Mais uma pergunta para o candidato do PMDB agora, Humberto Briguente. Vamos separar aqui, tem duas aqui. Candidato Humberto Briguente, como o senhor irá fazer para que o governador Raimundo Colombo ajude mais São Joaquim do que está ajudando? 1 minuto e meio para responder essa indagação. Eu conheço o governador Raimundo Colombo há muitos anos. Eu era vereador em 1986, quando o Raimundo Colombo era deputado, e na época houve uma catástrofe, houve um vendaval em São Joaquim. Desde aquela época, o governador Raimundo Colombo auxiliou muito São Joaquim na recuperação daquele desastre na época. E hoje Raimundo Colombo é governador de Santa Catarina. E eu tenho, assim, uma afinidade grande com ele, até porque fui coordenador da campanha do Raimundo Colombo em São Joaquim e região. E, inclusive, o resultado que o governador Raimundo Colombo recebeu em São Joaquim foi um dos melhores do estado de Santa Catarina. Melhor, inclusive, do que o resultado aqui de Lages. Então, eu tenho uma liberdade com ele e vou levar a ele todas as nossas demandas. Eu vou montar uma usina de projetos, vou montar uma secretaria de projetos na Prefeitura Municipal e vou elaborar vários tipos de projetos necessários para São Joaquim, do esgoto, da pavimentação, da recuperação das estradas, enfim, e vou, em cima do governador, pela amizade que tenho, para que ele realmente resolva essas demandas importantes. Até porque São Joaquim é uma cidade importante para Santa Catarina, é uma cidade que tem a maior mídia gratuita
do estado de Santa Catarina. E é uma cidade importante para a Serra Catarinense, já que nós temos aí vinho, mel, maçã, queijo, uma série de coisas que, se nós tiver bem orientados... Obrigado, candidato Humberto Briguente, respondendo à indagação aqui nesse nosso debate da noite desse sábado. Henrique Córdova e Humberto Briguente, candidatos a prefeito de São Joaquim, se manifestando principalmente para você que está aí em São Joaquim e que vai decidir no dia 7 de outubro em qual vai votar. São Joaquim tem 3 candidatos, 2 deles estão aqui conosco e vamos a mais uma pergunta ao candidato do PPS, Henrique Córdova, aqui da nossa urna, das indagações que aqui foram colocadas, das várias indagações, vamos separar um aqui. Candidato Henrique Córdova, como o senhor analisa, até é interessante essa pergunta para o senhor, já que Humberto Briguente se manifestou a respeito, como o senhor analisa a atuação do Observatório Social em seu município? É uma atuação inédita no município de São Joaquim. E ela procura preencher a vacuidade deixada pela Câmara Municipal de Vereadores. Porque, a rigor, cumpre como função primordial da Câmara de Vereadores a fiscalização da execução orçamentária. À medida em que a Câmara se omite ou que a Câmara não entende quais as suas principais funções, há necessidade de receber um sucedâneo. E este tem sido o Observatório Social. Assinei também o documento que me foi apresentado, porque ele é uma reprodução do texto legal. Mas já dizia João Barbalho, o comentarista da primeira Constituição Republicana, que dinheiro público não fiscalizado é dinheiro doado. E para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, no plano federal temos o Congresso, no plano estadual a Assembleia Legislativa, no município a Câmara de Vereadores. Que sejam auxiliados esses órgãos, candidato, melhor. Obrigado pela sua manifestação. Fechamos aqui o tempo de resposta desse debate realizado aqui em Lages com os candidatos de São Joaquim. Regras previamente determinadas, tempos de respostas também. E, naturalmente, ao término de cada resposta, quando fecha o tempo, a gente corta o áudio até para manter a igualdade entre os dois concorrentes. Hora de ouvirmos agora uma outra indagação para o candidato do PMDB, o Humberto Briguente, entre as indagações que foram enviadas para aqui. Vocês pensam, pergunta a Humberto Briguente, vocês pensam em desvincular os recursos da saúde e educação para contas próprias destas áreas, fazendo com que esses recursos sejam aplicados de forma mais específica e eficaz, fiscalizando isso pelo Conselho de Saúde e pelo Observatório Social? Olha, eu vou fazer na minha administração 2 coisas. Primeiro, a Secretaria da Educação ela vai tratar única e exclusivamente da educação. Cultura e esportes, que estão hoje vinculados à educação, vão passar para a Secretaria de Turismo. Então, e a Secretaria da Saúde e da Educação, elas vão ter que ter um Conselho de Desenvolvimento da Saúde e da Educação. Esses conselhos, junto com a Secretaria da Saúde, é que vão administrar os recursos, né? Vai ter uma conta, sim, o secretário da Saúde vai ser o responsável pela execução do orçamento da saúde. Secretário da Educação, junto com o Conselho Municipal de Educação, vai ser o responsável pela execução do orçamento da Secretaria da Educação. Porque o que é que acontece hoje? Hoje o dinheiro cai numa conta única e lá o prefeito manda, o secretário da Saúde diz que é para fazer uma coisa, o prefeito manda fazer outra. Da Educação quer fazer uma coisa, o prefeito manda fazer outra. Então, hoje os secretários não têm nenhuma responsabilidade sobre o orçamento da qual eles são responsáveis. Então, eu vou criar, sim, uma desvinculação do orçamento central. O secretário da Saúde vai ser responsável pelo orçamento da saúde, o secretário da Educação responsável pelo orçamento da educação, junto com os Conselhos Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Educação.
Perfeitamente. Eu fico devendo para o telespectador de São Joaquim, estava olhando aqui por curiosidade algumas outras indagações que não vai dar tempo da gente levar aqui sobre enxugamento da máquina, você vai contratar menos gente, como é que vai fazer com relação à questão de estradas do interior em relação à produção de maçã, são indagações que a gente fica devendo exatamente pela nossa questão de tempo. Porque o momento agora, então, para nós encerrarmos esse nosso encontro com a comunidade de São Joaquim e os candidatos de São Joaquim, nós repassamos 2 minutos para considerações finais de cada um dos candidatos. Pela ordem, naturalmente, o candidato que foi sorteado como número 1, Henrique Córdova, fique à vontade. 2 minutos para se manifestar à comunidade joaquinense. Candidato. Meus conterrâneos, talvez este seja o último debate que faço como candidato a um posto eletivo. Sou candidato a prefeito na nossa terra para não omitir-me em relação às dificuldades notórias por que passamos, às decepções que vivemos e à desesperança que se abate sobre todos nós. A minha meta principal é de cuidar do nosso povo, da sua saúde, é a de cuidar da nossa malha aviária, para que os nossos produtores possam levar de suas lavouras, de seus pomares, até os centros consumidores, o resultado de seu digno trabalho. Para isso, nós precisamos e urgentemente voltarmos a nossa memória a um passado recente, onde nós nos unimos, elegemos deputado estadual, federal, tivemos vice-governador e governador. À medida em que nós nos desunimos, o nosso município caiu e ele há de levantar-se, não só pela força da Prefeitura Municipal e do Poder Público, mas pela força do nosso coração, que batendo em uníssono, haverá de anunciar que nós encontraremos a nossa libertação e o nosso futuro tão desejado. Perfeitamente. As considerações finais, então, de Henrique Córdova, candidato a prefeito de São Joaquim, nesse nosso debate da TV Araucária, em parceria com o jornal Correio Lagiano, Rádio Clube de Lages, Rádio 101 FM e Rádio CBN Lages. Momento para ouvirmos, com um tempo de 2 minutos, as palavras finais, as considerações finais do candidato do PMDB, Humberto Briguente. Candidato, fique à vontade. Bem, primeiro eu quero agradecer a TV Araucária, o Correio Lagiano, por nos dar essa oportunidade de nos dirigirmos a todos os seus telespectadores, aqui de Lages e também de São Joaquim. Segundo, eu faço questão de deixar bem claro que eu sou candidato de oposição ao governo que está aí em São Joaquim. Segundo, que eu estou preparado para dirigir o município de São Joaquim, até porque conheço muito bem São Joaquim. A minha vida profissional como agrônomo, 25 anos trabalhando em todo o interior, eu tive a oportunidade de conhecer toda a economia, toda a população e todas as pessoas do interior do município. Como ex-vereador, secretário de Planejamento da Prefeitura do município, secretário de Estado, assessor de ministro, diretor de empresa pública, eu tive uma experiência administrativa importante que vai me ajudar no trabalho administrativo. E terceiro, porque a minha coligação, PMDB e PT, tem respaldo do governo do Estado, tem respaldo do governo federal. Nós temos dos 3 senadores da República, 2 são do meu partido e um terceiro me apoia. Dos 16 deputados federais de Santa Catarina, 9 são do PMDB e do PT. A grande maioria dos ministros da República são do PMDB e do PT. A presidente da República é do PT, o vice-presidente da República é do PMDB. A ministra Dilma é do PT. Dos 40 deputados estaduais, 50%, praticamente 50% são do PMDB e do PT. O vice-governador do estado de Santa Catarina, meu amigo pessoal, é do PMDB, do meu partido. A metade das secretarias do estado,
hoje são do PMDB. 15 minutos para concluir, candidato. Eu tenho, então, uma boa perspectiva, uma grande oportunidade de realmente transformar São Joaquim. E é isso que eu vou fazer. Eu quero transformar São Joaquim naquela cidade que todos nós gostaríamos de ter. Perfeitamente. Palavras de Humberto Briguente, candidato a prefeito pelo PMDB, nesse nosso debate da noite deste sábado. Nós, do grupo SCC, nós do jornal Correio Lagiano, através das emissoras 101 FM, Rádio Clube, CBN Lages e ainda pelo portal CL+, cl+.com.br e aqui da TV Araucária, agradecemos a disponibilidade de Henrique Córdova e ainda Humberto Briguente de estarem conosco aqui nessa noite para levar para você aí de São Joaquim as ideias e as propostas para administrar esse município, o município de São Joaquim. Agradecemos imensamente a ambos, registramos a ausência de Rogério Pereira, do PSD, que não compareceu e não participou do debate, destacando que amanhã, nesse mesmo horário, às 10 da noite, nas mesmas emissoras, 101 FM, Rádio Clube, CBN Lages, ainda pelo portal CL+, e pela TV Araucária, estaremos apresentando o debate com os candidatos a prefeito de Lages, Antônio Seron e Eliseu Matos. As mesmas regras, candidato perguntando para candidato e depois indagações da comunidade que você fez através de e-mail e telefone. A todos, muito obrigado pela audiência. Novamente agradecendo os dois candidatos. Um abraço a todos e amanhã às 10 da noite a gente se encontra novamente nestas emissoras para mais um debate. Eleições 2012.